estão justamente na discussão, né? Tem uma discussão de um caso concreto, que é um habeas corpus impetrado por um ex-gerente da Petrobras, em que o placar ficou 6-5. Porque a ministra Carmen Lúcia entendeu que para esse réu especificamente não se aplicava a reclamação de não ter falado depois dos delatores, porque não teria havido prejuízo para sua defesa. E na tese geral, essa de que delatados devem falar depois de delatores, o placar ficou de 7-4, porque aí Carmen Lúcia entendeu, reconheceu a tese geral. O ministro Dias Toffoli começou o voto dele num tom muito incisivo, até gritando em alguns momentos, repetindo ipsis literis praticamente o que ele disse na entrevista para mim aqui no 3 em 1, que o combate à corrupção se deve ao Supremo e não o contrário, mas que o Supremo vai combater abusos e tentativas de instaurar o que ele chamou de poderes paralelos. Então, ele fez aí todo um arrazoado, pegou até julgados da Suprema Corte norte-americana, que mostram que coautores delatados, de alguma maneira, pelos delatores, têm sempre o direito à manifestação, têm sempre o direito a falar por último. Ele citou também julgados do próprio Supremo, decisões do Supremo relativas à delação premiada de 2015. Então, ele disse que não deveria pegar ninguém de surpresa, porque o Supremo, desde 2015, está dizendo isso. Os procuradores que não atentaram para isso, nem os juízes. E também citou em vários momentos o voto do ministro Alexandre de Moraes, que passou a ser o voto vencedor. E, a partir dele, eles vão aplicar como essa tese vai valer para os casos de uma maneira geral. Em que momento se deve pedir, para quem cabe, se é preciso ou não alegar que houve um prejuízo, portanto, comprovar que houve um prejuízo, e se vale para os casos daqui para frente ou também retroage. Vai retroagir, porque já retroagiu para esse gerente da Petrobras, retroagiu para o Aldemir Bendini, então isso já está mais ou menos vencido, que vai valer para os casos para trás também. Mas desde que momento os réus têm de pedir, isso está em discussão e essa discussão vai se alongar, porque agora, nesse momento, vota o ministro Gilmar Mendes, ele está fazendo lá uma longa investida contra os procuradores, está falando também contra os auditores da Receita presos nessa operação do Rio. E o gozado é que a operação foi determinada pelo juiz Marcelo Bretas, cujas decisões o Gilmar adora reformar, mas dessa vez ele está super Bretas, está concordando com o Bretas, dizendo que os auditores realmente exorbitaram e tal, porque isso está dentro do escopo ali do que ele vem dizendo, que os órgãos de controle exorbitam das suas funções. Então, as alianças também são meio fluidas, né, nesse campo, como a gente tem visto nos últimos dias, Brown. Eu acho que a tese geral de que delatados devem falar depois de quem os delatou, portanto, ter direito à tal da ampla defesa, ela é válida. Eu acho que se o Supremo decidisse, e cabe ao Supremo fazer isso, eu acho que é diferente de quando ele legisla originalmente, quando ele pega, por exemplo, uma coisa como a discussão se homofobia é crime e legisla pura e simplesmente. Nesse caso, ele está sendo provocado a interpretar uma norma à luz da Constituição, e ele é a Corte Constitucional. Então, eu não acho que isso está fora do escopo das atribuições do Supremo. Mas é evidente que qualquer inovação nesse sentido, qualquer nova interpretação, deve valer dali para frente. A lei não pode retroagir. Então, eu acho que esse deveria ter sido o marco, caso eles entendessem, a maioria entendeu. Eu acho que é legítimo que se faça isso em nome do amplo direito de defesa. Vários sistemas judiciais do mundo estabelecem isso. Deve ter sido uma falha da lei de delação, que é uma lei relativamente nova, pode ser aprimorada. Tudo isso é razoável a gente supor. Mas você retroagir e estabelecer esse grau de insegurança jurídica, que não é só para a Lava Jato, a gente tem muito a Lava Jato em mente, acaba sempre evocando a Lava Jato, mas é para qualquer caso em que haja um delator e um delatado. E isso vale para, desde casos, por exemplo, de uma quadrilha de traficantes ou PCC, em que você consiga que alguém delate, isso vale para esses casos também. Então, é uma enorme insegurança jurídica o fato de você assambarcar decisões que já foram tomadas. Isso é evidente e é por isso que o Supremo está fazendo essa tentativa de mitigar. E me chama a atenção que o ministro Gilmar esteja fazendo um verdadeiro comício no seu voto e não esteja nem tratando da questão da tese a partir de quando ela vale. Ele está fazendo questão
aí sim, de politicamente fustigar os procuradores da Lava Jato, insistir nos termos e está trazendo todo aquele arcabouço de revelações da Vaza Jato, cuja legalidade, o uso em algum processo ainda nem se discutiu. A gente não sabe se essas mensagens têm alguma validade jurídica, se elas podem ser usadas para alguma coisa, e ele está trazendo isso para dentro do plenário do Supremo com um grau de animosidade muito grande, que ele está ali virado no giraia, do jeito que ele está falando, e trazendo essa questão para dentro do Supremo, sendo que não tem nada a ver com o caso em tela, como eles costumam dizer, né? Isso que chama também bastante atenção.